Palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. É o Novo Testamento, tá bom? Novo Testamento. Queridos, Jeremias, capítulo 23, versículo 29, diz assim: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Mas nós vamos ler 2 Timóteo, tá? Talvez você pensou, o pastor se equivocou. Não, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 a 7. Mas eu estou lendo esse texto para preparar você para essa mensagem. A palavra de Deus é fogo e é martelo que esmiuça a rocha. Tem mensagens, queridos, que elas são gostosas de receber. Tem mensagens que elas já doem quando elas vão penetrando o nosso ouvido. Eu acredito que essa mensagem de hoje vai doer assim aos seus ouvidos, porque é uma mensagem martelo. Mensagem martelo é aquela que tenta quebrar a pedra, que tenta esmiuçar o nosso coração de maneira assim, mais tratamento de choque. Tratamento de choque. Mas é palavra de Deus para o seu coração. É palavra de Deus para o seu coração. E muitas vezes é pelo fogo que a gente encontra a purificação de vida. Não é a minha palavra fogo, e a gente tem que passar pelo fogo para a gente chegar do outro lado purificado. Então essa mensagem de hoje, ela não me rende tapinha nas costas, não é? Aquele tipo de mensagem que a pessoa bate nas costas do pastor e diz: ô pastor, foi uma mensagem maravilhosa. Não, essa aqui não é uma mensagem gostosinha, quentinha, deliciosinha, é uma mensagem confrontadora. E essa mensagem me veio ao coração essa semana. Eu estava aconselhando algumas pessoas, e no meio de um aconselhamento, a minha mente foi despertada por esse texto bíblico. Aí eu me lembrei do texto e disse: é sobre isso que eu devo pregar. E que texto é esse? Está aqui então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 e 7, eu quero compartilhar com você. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você pode ler comigo o versículo 7? Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Deus, eu confio totalmente na Tua palavra, e eu confio na promessa de que a Tua palavra não volta vazia, que cada um que está aqui possa provar dessa verdade nesse culto, que a gente possa, Pai, ao final desta mensagem, entender por que viemos aqui, e que possamos entender qual é o recado do Senhor para nós. Ó Deus, essa mensagem que posso compará-la a fogo, ou a martelo que esmiuça a rocha, que seja essa mensagem, meu Deus, a transformar-nos diante de Ti. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já chegou ao conhecimento da verdade? Você já parou para se perguntar? Porque muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Por exemplo, alguns de vocês que estão aqui, e alguns de vocês que estão aí na internet assistindo essa mensagem, ouvem a palavra de Deus, domingo após domingo, mas a vida não tem sido transformada em nada.
Alguns de vocês até entendem o Evangelho conscientemente falando, mas não reúnem forças para viver uma nova vida. Alguns de vocês que estão aqui, que estão aí do outro lado da tela, do computador, gostam de participar da escola bíblica dominical. Alguns de vocês gostam de participar do grupo de relacionamento, o GR. Gostam do momento da edificação em que são feitas perguntas e cada um pode participar das questões, falando o que entendem do assunto. No entanto, alguns voltam para casa sem que a vida tenha mudado 1 milímetro nas profundezas do ser. Alguns de vocês até têm como hobby a religião, não é? Gostam de ouvir minhas pregações e outras. São até como os atenienses lá de Atos capítulo 17, que de outra coisa não cuidavam, senão de dizer e ouvir as últimas novidades, mas nunca vão além do ouvir. Agora escute o seguinte, gente. Isso que é normal para muita gente, não o é para mim. Eu fico triste, eu fico chateado, eu fico, às vezes, incomodado, porque eu fico a pensar assim, meu Deus, termina o culto, entra a semana, e aí eu encontro com alguns, e eu fico assim, a olhar o comportamento, a vida, o engajamento na obra, o distanciamento dele, e eu fico assim, meu Deus, como é que pode? Esse adolescente aí, ouve o Evangelho, mas não muda de vida. Eu fico assim, como pode aquela mulher entrar e sair dos nossos cultos e continuar sempre aquela mesma mulher azeda de sempre? Como pode aquele homem ouvir mensagens poderosas do céu e ainda viver idolatrando o dinheiro? Como pode aquele jovem ouvir a palavra de Deus e nunca colocar a mão na massa e se envolver no reino, entregar a sua juventude, a sua energia para Deus? Eu fico pensando como pode aprender sempre e nunca chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a pergunta fica aí no ar, sabe? A nos confrontar, a exigir respostas. E daí eu quero ser bem direto aqui com você, sem rodeios. Ei, adolescente, quantas pregações mais serão necessárias você ouvir até você sair do oba-oba evangélico e tomar uma postura cristã? Ei, jovem, quantos cultos mais você vai precisar até se decidir em fazer da Bíblia não um livro de curiosidades teológicas, mas o livro que tem autoridade sobre a sua vida e que deve ser seguido custe o que custar? E aí, casal, você? Quando vocês deixarão de ser meros ouvintes e vão assumir uma postura assim radical de promover o Evangelho de Cristo? E aí, homem, quantos anos mais será necessário para você? Quantos anos mais? Quando você vai entender que a vida não se resume a trabalhar, comer, pagar contas, trabalhar, comer, pagar contas, trabalhar, comer, pagar contas. Quando você vai entender que há um plano de vida muito maior, em que Deus está chamando homens e mulheres para se unir a Ele na redenção desse mundo. E daí, quando eu começo a pensar mais detidamente sobre esse assunto, eu percebo que esse monstruoso problema de ter nas nossas igrejas e de ter pessoas nos ouvindo que nunca passam por uma experiência de transformação de vida, eu percebo que é muito antigo, muito antigo, muito antigo. O apóstolo Paulo e o jovem pastor Timóteo enfrentaram esse problema há séculos atrás. Lá na igreja do pastor Timóteo, primeiro século da era cristã, lá na cidade de Éfeso, ele já lidava com esse lema de gente que ouve o evangelho, mas não chega ao conhecimento da verdade. Daí você pergunta assim, Elton, quem é que vivia assim lá na igreja de Éfeso?
umas tais mulherinhas, segundo o texto. Olha como é que o texto se refere a essas mulheres que ouviam, mas não mudavam de vida. Mulherinhas. Essas mulherinhas eram discípulas, eram mulheres que comiam a palavra, mas não mudavam de vida. E preste atenção no seguinte aqui, uma curiosidade. Esse designativo mulherinhas, ele foi traduzido literalmente do grego, você sabe, a carta aqui foi escrita na língua grega, e traduzida para o português, e eles traduziram literalmente, mulherinhas lá, mulherinhas aqui. Mas o que significa mulherinhas? Mulherinhas significam mulheres tolas, mulheres fracas, mulheres que eram moralmente bobas e fracas. Vamos abrir um parêntese aqui, como todo aquele que só ouve a palavra de Deus, não é? Todo aquele que só ouve a palavra de Deus e não é por ela transformado, é um tolo, é um fraco, é um débil. Não dá para a gente encontrar eufemismos assim para suavizar a descrição da vida de quem só ouve a palavra. E daí a gente precisa perceber o seguinte, voltando a falar sobre as mulherinhas, o problema das mulherinhas não estava na ignorância, não estava em não saber, não estava na falta de conteúdo, não estava em não encontrar a palavra de Deus. O problema não estava na falta de ensino, de palavra, de conteúdo. Diz o texto aí no versículo 7 que essas mulherinhas aprendiam sempre. Vamos ser sinceros, o nosso problema também não é falta de palavra, o nosso problema não é ignorância, o nosso problema não é falta de conteúdo, pelo menos falando do nosso contexto aqui, falando da nossa comunidade de fé, o nosso problema não é esse, porque a gente tem, pela graça e misericórdia de Deus, palavra, conteúdo, evangelho, a gente tem ensinado, mas alguns de vocês são como aquelas mulherinhas que aprendem sempre, só que não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, é interessante que o problema de alguns é a ignorância, eles não sabem. O problema de outros é saber e não fazer, é saber e não mudar, é saber e não ser transformado. E esse é o problema de muitos dos que estão aqui. Mas daí você me pergunta assim, Welton, o que é chegar ao conhecimento da verdade? Eu posso lhe garantir que não é meramente entender a lógica do Evangelho de Cristo. Alguns de vocês já entenderam. Não é apenas compreender conceitos doutrinários. Não é apenas aprender teologia para discutir depois. Não é apenas conhecer a história do cristianismo. Até porque, gente, essas mulherinhas do texto aqui, elas aprendiam sempre. Ou numa outra tradução, elas estavam sempre aprendendo. O problema dessas mulherinhas não estava em aprender, elas aprendiam. O problema delas e o problema de alguns é que não conseguem fazer uma ponte entre o que aprendem para o pleno conhecimento da verdade. É aí que mora o problema. O problema dessas mulherinhas e de alguns é que não conseguem transpor a dimensão do aprender para o pleno conhecimento da verdade. O problema delas é que elas não conseguiam chegar ao destino correto. Observe o versículo 7, tem um negócio muito interessante aqui no versículo 7. Olha o que o versículo 7 fala dessas mulherinhas. Diz aí, que aprendem sempre e jamais podem chegar. Grifa aí, jamais podem chegar. Elas ficavam no nível básico, no nível meramente cognitivo, intelectual, conceitual, mas elas jamais chegavam, jamais iam até o pleno conhecimento da verdade. Queridos, no Evangelho, nós temos um lugar a chegar.
Nós temos um vale a transpor. Nós precisamos chegar até o conhecimento da verdade. E daí você pergunta assim, mas por que essas mulherinhas não chegaram ao conhecimento da verdade? E daí eu acrescento a pergunta, por que muitas pessoas não chegam ao conhecimento da verdade? O que impede essas pessoas de chegarem até a faixa, a linha final do objetivo da palavra de Deus? Vamos lá, anote as razões aí. Primeira, sobrecarga de pecados. Versículo 6, fala aí que estas mulheres, no finalzinho ali, sobrecarregadas de pecados. Agora vamos parar aqui para estudar um pouquinho essas duas palavras. A palavra sobrecarga, ela é traduzida do grego sorel, que significa, olha aí gente, amontoar, empilhar, sobrecarregar alguém com uma pilha de coisas. Ou seja, essas mulherinhas do texto estavam saturadas, empilhadas, cheias de pecado. Daí eu faço uma pergunta a você: como uma pessoa que está sobrecarregada de pecados chegará ao pleno conhecimento da verdade? E é pecado de montão, gente, porque está tendo plural ali, pecados. Era pecados de tudo que era natureza a que estas mulheres se envolviam. Agora vamos pensar na gente aqui, deixa as mulherinhas lá, vamos pensar na gente aqui. Sabe por que alguns adolescentes e jovens que participam de todos os nossos cultos e mesmo assim não saem da vidinha de sempre? Porque vivem sobrecarregados de pecado. Estão ouvindo a palavra, mas vivem uma vida de mentira. Estão ouvindo a palavra, mas continuam usando drogas. Estão ouvindo a palavra e estão ainda na embriaguez. Estão ouvindo a palavra, mas são desobedientes aos pais. Estão ouvindo a palavra, mas ainda estão infiltrados em roubos. Estão ouvindo a palavra, mas a mente de segunda a domingo é inundada de porcarias e porcarias e porcarias. Como é que essa pessoa vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Sabe por quê, homem, você não chega ao pleno conhecimento da verdade? Porque você não leva essa verdade da palavra para mudar o mundo de mentiras no qual você vive. Continua na desonestidade, negócios fraudulentos, busca exacerbada por prazer, grana e poder. Como é que vai chegar lá, gente? Vamos ser sinceros. Sabe por que, mulher, que você não transpõe essa ponte e não chega ao pleno conhecimento da verdade? Porque você nunca deixa a palavra de Deus penetrar assim, lá no profundo do seu coração e explodir essa fortaleza de crosta pecaminosa que se instalou aí. E aí eu preciso dizer para você o seguinte, olha, pecado e palavra de Deus não combinam. Ou a palavra de Deus vai explodir com o pecado, ou o pecado vai dinamitar com a palavra de Deus. Não dá para casar no altar do coração palavra de Deus e pecado. Não dá. Preciso dizer a você, querido, você que quer chegar ao pleno conhecimento da verdade, é necessário você levar o pecado a sério. Entender que o pecado leva o homem ao castigo eterno. Entender que o pecado é a realidade que separa o homem de Deus. Entender que o pecado gerou a morte como salário. Entender que o pecado, ele precisa ser destruído, dinamitado e sair de sobre a sua vida como esse grande peso. Agora, em segundo lugar, o que impede muitos de chegarem ao conhecimento da verdade? Segunda razão, idolatria do prazer. Versículo 6, estas mulherinhas não eram apenas sobrecarregadas de pecados, mas elas eram conduzidas de várias paixões.
Você diz, mas pastor, o que significa paixões? Para mim, paixão é uma outra coisa. Tá bom, a palavra paixões, ela é traduzida do grego epitomia, que significa anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Então, paixões na Bíblia tem um significado diferente de paixão para nós aqui na pós-modernidade. Não é? Se diz, estou apaixonado, é outra coisa. Na Bíblia, paixões está vinculado ao que é proibido. E o verbo conduzir? Paixões, a gente sabe que é o desejo pelo que é proibido, luxúria. E conduzir, esse verbo que aparece aí, preste atenção, porque aqui é forte o significado. O verbo conduzir transmite a ideia de conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final de um animal. Irmãos, a palavra de Deus, ela não alivia não, ela dá na cara da gente mesmo. Então veja, essas mulherinhas dominadas de vários impulsos, elas viviam conduzidas, direcionadas pelos seus próprios desejos. Daí podemos dizer o seguinte, que aquele que é conduzido pelos seus desejos pecaminosos, perdeu o domínio próprio, perdeu o controle da vida, e agora é segurado pelas mãos e levado como um animal encabrestado, é dominado por alguém. Porque o homem, ele passa o quê? A viver o seu instinto selvagem. E o prazer passa a ser o quê? O seu ídolo, o seu objeto de adoração. Daí o controle da vida, a direção da vida, a liderança da vida fica nas mãos não mais do homem, não mais da mulher, mas fica nas mãos das paixões, dos prazeres e dos desejos. Daí eu pergunto a você, como uma pessoa que é conduzida pelos seus desejos ilícitos e luxúria, poderá chegar ao conhecimento da verdade? Como o sujeito chegará ao conhecimento da verdade, se enquanto ele ouve a pregação, enquanto ele ouve a pregação, ele está pensando assim, rapaz, como é que eu vou pegar aquela menininha lá da escola? Aí ele está aqui, missa de corpo presente, não é? Ele ouve a palavra e ele já está maquinando aí, construindo como é que ele vai dar o bote, não é? Na linguagem aí dos adolescentes. Como que o homem casado chegará à transformação da palavra, se mesmo vindo aos cultos aqui, ele continua tendo aquele caso amoroso com a colega de trabalho? Como é que a moça que ouve o evangelho chegará ao conhecimento da verdade se ela vive uma relação de fornicação com o namorado, sabendo que isso é pecado? Como é que a mulher vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se ela vive esses pecados, mesmo sabendo que eles a conduzirão à eternidade sem Deus? Gente, e principalmente nós aqui no século 21, pós-modernidade, América Latina, Brasil, terra do carnaval, do hedonismo, nós vivemos numa cultura hedonista, gente. O lema da nossa cultura é: vai te dar prazer? Então faça. Não é? A galera aqui dançou Menudos, curtiu Menudos, não é? Ficava cantando assim, não se reprima, não se reprima. Alguns aqui, sabe? Essa cultura assim, não se reprima não, tem desejos, deixa vazar, deixa acontecer. Como? Eu lhe pergunto, essa pessoa vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se tudo que ela vive é o prazer imediato? Essa cultura hedonista que tende a considerar o prazer imediato a finalidade da vida. Agora, com muito amor no coração, eu preciso dizer a você, o seu prazer imediato não vale a sua vida.
John Wesley, o grande avivalista na Inglaterra no século XVIII, ele disse assim: pecado, um momento de prazer, uma eternidade de remorso. Nós devemos seguir o exemplo de Moisés, que preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Os prazeres, as paixões arrebatadoras, os loucos desejos, os pecados ilícitos não valem a perda do céu. Coloque isso na sua cabeça. Os prazeres terrenos não compensam a perda dos prazeres celestiais. Não valem a pena abrir mão de tudo que é eterno e que está ao lado de Cristo Jesus por situações passageiras que ao final só acrescentam culpa e dor no coração daquele que se atreve a violar os mandamentos de Deus. Mas em terceiro lugar, o que realmente impede muitos de chegarem ao conhecimento da verdade? Relacionamentos furados. Observe o seguinte: o apóstolo Paulo, neste capítulo aqui que a gente leu, dessa carta que foi endereçada ao jovem pastor Timóteo, ele exorta o Timóteo a fugir do perfil dos homens que ele descreve aqui, do versículo 2 ao versículo 5 do capítulo 3. E que perfil de homens era esse? Olha aí, gente, que Timóteo tinha que fugir. Esses homens eram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista aí segue. Mas, olha que doideira, gente. As mulherinhas, que já não cabiam de tantos pecados nelas, que viviam conduzidas por suas paixões, acrescentaram ainda na sua lista de pecados o tenebroso erro de se associar com esses caras que Paulo recomendou a Timóteo a fugir deles. As mulherinhas fecharam com os caras errados. E daí elas entraram em relacionamentos furados. Olha ali o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Essas mulherinhas foram cativadas por esses lobos. Elas foram capturadas por esses homens, esses inimigos de Deus. Agora, que para nós, né? É claro que essas mulherinhas não foram inocentes, não é? Inocentes, não. Elas caíram na rede desses homens porque elas queriam, não é? Aquela conversa assim: não, eu não quero, não. Aquele não que é um sim, não é? Me leva, me leva. Essas mulherinhas viviam assim. Aí, quando homens pecadores encontram mulheres pecadoras, igual a absurdos pecados. Aí, vamos lá. Me responde aí. Como uma pessoa que fecha com relacionamentos furados chegará ao pleno conhecimento da verdade? Gente, não é à toa que o Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que a Bíblia diz isso? Porque dependendo dos nossos relacionamentos, nós estamos afundados. Deixa eu entrar na sua vida bem íntima agora. Deixa eu perguntar para você assim: quem são os seus 5 contatos mais próximos? Quem são as pessoas que podem chegar na sua casa a qualquer hora e você abre a porta e as recebe? Quem são aqueles que conhecem toda a sua história de vida?
Quem você segue no Twitter, Facebook, WhatsApp? Em que grupos do WhatsApp você está? Quais são os blogs que você mais acessa na internet? Quem são os seus autores preferidos? Aí você está dizendo, mas e aí, Welton, onde é que você vai chegar com essa prosa? É o seguinte, dependendo de quem é o seu contato mais próximo, ou os seus contatos mais próximos, a palavra de Deus não fará morada em você. Mas você está dizendo, mas por que isso? Sabe por quê? Porque eu vou terminar de pregar aqui, ó. O culto vai acabar, você que está aí na internet vai desligar a internet ou vai para um outro lugar, e daí você vai pegar o seu smartphone. Acaba o culto, você liga seu smartphone, aí dependendo em que grupo você está, querido, vai ser só um clique assim, ó. E a mensagem de Deus, ó, se perderá. Um clique, e a mensagem de Deus foi, dependendo dos seus contatos no WhatsApp, dependendo com quem você fecha no fim de semana, com quem que você fecha no fim de semana, dependendo com quem você anda, a palavra de Deus nunca fará morada no seu coração e te levará ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 13, 20, diz assim, ó, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você precisa andar com quem anda com Jesus. Você precisa andar com quem é apaixonado por Jesus. Mas, sobretudo, você precisa andar com Jesus. O seu contato mais profundo tem que ser com Jesus. Você tem que sair com Jesus, você tem que ler a Bíblia com Jesus, você tem que orar com Jesus, você tem que levar Jesus para o seu namoro, você tem que levar Jesus para dentro da sua casa. Jesus tem que ser o seu relacionamento mais íntimo, mais profundo. Daí, sendo Ele o seu relacionamento mais íntimo, querido, vai ter lugar que você vai falar assim, você vai perguntar, Jesus entraria aqui nesse ambiente? Ih, rapaz, Jesus não entra não. Você diz, se Jesus não entra, eu também não entro. Jesus faria isso? Aí você diz assim, ih, rapaz, não faria não. Se Jesus não faz, eu também não faço. Esse relacionamento muda a sua vida. Mas em último lugar, o que realmente impede muitos de chegarem ao conhecimento da verdade, a quarta razão, impureza no ambiente da casa. Olha o que diz o texto aí, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Essas mulherinhas abriam a porta da casa para receber esses homens de caráter reprovado, de índole negativada, de moral pecaminosa. E ali no ambiente da casa, irmãos, eles viviam as maiores luxúrias. Agora preste atenção, porque nós estamos falando aqui de mulherinhas religiosas. Essas mulherinhas aqui, elas iam às reuniões de oração, ouviam a palavra de Deus, participavam da Santa Ceia, eram membros do círculo de oração, cantavam no coral da igreja, levantavam as mãos na hora do louvor. Essas mulherinhas aqui eram religiosas, não faltavam às reuniões, sempre presente, mas quando elas chegavam em casa, contextualizando, elas pegavam a Bíblia, jogavam para um canto, não oravam, deixavam de lado o testemunho de crente, e aí elas tornavam o ambiente da casa o ambiente da pureza, da impureza, melhor dizendo. Gente, nós passamos 2 horas aqui no templo, alguns de vocês só passam 2 horas por semana no templo, ou na vida religiosa. Você vem ao culto de domingo à noite, você pega 2 horas. A maior parte do seu tempo você vai passar onde? No trabalho e em casa. E para a maioria o tempo maior será em casa. Se em casa
não houver espaço para orações, para leitura da palavra, para louvores, para uma consciência sensível à voz de Deus, se não houver em casa espaço para as meditações espirituais, se em casa não houver espaço para essa ação de Deus, onde é que a gente vai viver o cristianismo? Onde é que a gente vai viver o evangelho? Daí eu pergunto a você, como que uma pessoa que abre a porta da sua casa para todo o lixo do mundo, para toda a impureza entrar, para todas as coisas negativas fazer morada, como essa pessoa chegará ao pleno conhecimento da verdade? Quem não é crente em casa, não será crente em nenhum outro lugar. Quem não viver a santidade dentro de casa, não a viverá na rua. É simples assim. Eu concluo, deixa eu partir para os finalmente dessa mensagem. Eu creio que alguns de vocês estão sendo tocados pela palavra de Cristo. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando aqui no templo, aqueles que estão ouvindo a mensagem pela internet, eu creio. Eu creio no poder da palavra de Deus que não volta vazia. Daí, depois desse espelho aqui, mostrado pela palavra de Deus, alguns de vocês estão assim, Elton, agora eu saquei. Por que eu venho ao culto, ouço a palavra, mas minha vida é sempre a mesma. Agora eu peguei, pá. Agora eu compreendi por que eu não chego ao pleno conhecimento da verdade. É porque tem pecados na minha vida, eu sou idólatra do prazer, eu estou em relacionamentos furados que só me levam para baixo na vida espiritual, e a minha casa é um lugar qualquer. Mas vamos lá, me diga aí, como é que eu chego ao pleno conhecimento da verdade? Queridos, primeiro, o que eu quero dizer com pleno conhecimento da verdade? É a verdade anunciada pelo Evangelho, centralizada em Jesus Cristo, que nos leva à intimidade com Ele. Pleno conhecimento da verdade é relacionamento íntimo com Jesus Cristo. É chegar ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Isso é pleno conhecimento da verdade, é viver a vida de Jesus Cristo na nossa vida. Agora, escute, só é possível chegar ao pleno conhecimento da verdade por meio de Jesus. Jesus Cristo é a verdade, e só Ele pode depositar essa verdade, que é Ele mesmo em nós, e nos conduzir por ela. Os portais para o conhecimento da verdade são espirituais. Só Jesus Cristo tem a chave para abrir essa dimensão e colocar o homem em contato com Ele, no pleno conhecimento das verdades e da verdade que é Ele. As mulherinhas, preste atenção, elas queriam a verdade de Deus, mas sem o Deus da verdade na vida delas. Essas mulherinhas queriam aprender a Bíblia, mas não se importavam em vivê-la. Essas mulherinhas queriam captar a verdade mais profunda, sem entregar a vida a Jesus Cristo. As mulherinhas tinham fragmentos da verdade, mas não a verdade absoluta, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem quiser chegar ao pleno conhecimento da verdade, tem que passar necessariamente por Jesus Cristo. Essa semana, enquanto pensava sobre esse texto e sobre a mensagem que eu ia pregar, me veio um outro texto que fala justamente sobre isso, bate na mesma tecla, e aí eu fiquei assim muito revigorado pela palavra de Deus, porque a verdade, gente, é que Deus o Pai, Ele quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer, é desejo dEle, é vontade dEle, que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Onde é que está isso, pastor? Tem um texto bíblico ali, ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 6, preste atenção. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Agora observem bem, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Observem a lógica. Primeiro somos salvos e depois chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Só os salvos chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Sem Jesus não tem verdade. Por isso que algumas pessoas, elas já leram a Bíblia toda e a vida não mudou. Elas já participaram de muitos cultos e nada foi transformado no caráter delas. Por quê? Porque só tem acesso às realidades espirituais quem foi salvo por Jesus Cristo, quem teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Você se encontra com Ele, aí Jesus diz, agora eu vou abrir a porta para você, do pleno conhecimento da verdade. Agora você vai entender o que os seus pecados fariam com você. Agora você vai entender o que vai acontecer após a morte. Agora você vai entender o que a minha relação com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Eu vou abrir a porta agora, por meio de mim, que sou a salvação. Você vai compreender as realidades mais profundas do Evangelho. Quem vem aos cultos, lê a palavra, ouve a palavra, não entende, não compreende. Gente, isso é um péssimo indício. Porque só compreende quem está tendo esse encontro com Cristo. Observem o texto, gente. Sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí daí você me pergunta assim, Elton, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí eu tenho o prazer em te responder. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que eu devo fazer para ser salvo? Aí eu tenho uma alegria imensa no coração em poder te responder. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Creia e viva. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. É isso que eu vim dizer a você aqui nessa noite. Eu vim te mostrar por que você ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Pecados, idolatria do prazer, relacionamentos furados e impureza no ambiente da casa. E como é que eu acesso esse portal do conhecimento da verdade? Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Não dá para experimentar uma vida cristã sem o Cristo vivo. Não dá para ter uma vida autêntica espiritualmente falando sem Jesus Cristo. Não dá para vencer o pecado sem Jesus Cristo. Não dá para romper com a idolatria do prazer sem Jesus Cristo. Não dá para abrir mão de relacionamentos furados até que você entenda que o grande relacionamento da vida é Jesus Cristo. Não dá para limpar e purificar a casa sem que você volte para casa com Jesus Cristo. E você que está aqui no templo, que não entregou a sua vida a Jesus, eu tenho que dizer, eu não tenho outro caminho, não tem um outro método aí de 3 passos para você ser alguém que conhece plenamente a verdade. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados. Ei, jovem, esse mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor durará eternamente. Aleluia, aleluia. Querido, eu me preocupo com a sua salvação. A minha maior preocupação enquanto pastor, com aqueles que me vêm ouvir, é com a sua salvação. Meu objetivo é preparar vidas para outra vida.
O meu objetivo é levar você a ter paz com Deus e a experimentar da paz de Deus. O meu objetivo é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas para você chegar lá, você tem que passar pela porta que é Jesus. E nessa porta a gente não passa em pé, essa porta a gente só passa ajoelhados. Quando a gente confessa os nossos pecados. Quando a gente abre mão da vida e quando a gente diz, Jesus é o Senhor. A minha vida é para Ti. Quero viver para Ti todos os meus dias. Porque eu reconheço que o que Tu fizestes por mim na cruz do Calvário me reconciliou com Deus Pai e perdoou todos os meus pecados. Pai bendito, que ninguém saia daqui hoje, meu Deus, perdido. Que ninguém saia daqui hoje, meu Deus, para viver aquela velha vida que estava vivendo até as 19 horas de hoje. Que ninguém saia daqui, meu Deus, para se entregar aos pecados, para ser conduzido pelas paixões, meu Deus, para entrar em relacionamentos furados, ó Deus, que estão só levando para baixo, ó Deus, até ao inferno. E que ninguém volte daqui, meu Deus, para viver a mesma impureza de antes dentro de casa. Oh Deus, todos quantos estão aqui, Pai, possam ser salvos e chegarem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que eu quero, Deus. A minha maior contribuição na terra, a minha maior contribuição na história, a minha maior contribuição enquanto me relaciono, Deus, com esse homem, com essa mulher que está aqui nesse culto, é levá-lo, meu Deus, à salvação e à salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a maior contribuição, Deus, que eu posso fazer para esse menino, para essa menina. É levá-lo, meu Deus, até a cruz, a arrepender dos seus pecados e a viver essa dimensão da verdade. A viver essa dimensão onde os olhos espirituais estão abertos, onde o relacionamento mais íntimo é com Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto também nessa hora contra todas as forças da maldade, contra todas as forças de demônios, de principados, de potestades, que tem armado ciladas, Deus, contra esse jovem, que tem armado, meu Deus, situações favoráveis ao pecado, que tem lançado, meu Deus, dardos inflamados. Oh Deus, abra os olhos desse jovem para que ele veja, meu Deus, essas armadilhas do diabo para lhe roubar a salvação. Oh Deus, abre os olhos dessa menina para que ela perceba, meu Deus, o quanto o diabo tem lutado contra a sua alma, contra a sua salvação. Oh Deus, e que todos os que estão aqui possam sair daqui hoje, Deus, com os olhos abertos, sabendo, meu Deus, que o Senhor os ama, sabendo, meu Pai, que o preço já foi pago pela salvação deles, e que eles não têm que fazer nada para ser salvos, que eles não têm que pagar penitência, que eles não têm que pagar promessa, que eles não têm, meu Deus, que serem escravizados pela religião, mas basta, meu Deus, arrependerem-se dos seus pecados e aceitarem pela fé o que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Oh Deus, que essa seja uma noite de salvação. Oh Pai, a Tua palavra não volta vazia. Me dê alma, Senhor, me dê vidas. Oh Deus, aquilo que um dia o Senhor fez por mim, no dia 14 de novembro de 1998, eu peço que o Senhor faça por aqueles que estão aqui, que ainda não se arrependeram dos seus pecados. A paz, a alegria que o Senhor me trouxe na vida lá atrás, que o Senhor possa trazer sobre a vida desse casal. Oh Deus, a esperança que o Senhor plantou na minha alma, de aguardar novos céus e nova terra, onde habita a justiça, que o Senhor possa também fazer habitar na alma desse homem, dessa mulher, para a glória do Teu nome. Oh Deus, esse é o caminho de felicidade que a Tua palavra nos diz, esse é o caminho de libertação, esse é o caminho de festa, é de estar reconciliado com o Senhor, é de estar firmado nas promessas, é de estar firmado em Cristo Jesus. Essa é a alegria, essa é a vitória que nós temos, essa é a beleza e o encantamento de se acordar a cada segunda-feira.
Louvado seja o teu nome, meu Deus, hoje e sempre.